Os maiores defeitos dos animes e o anime que melhor representa cada defeito. Foi o que eu compilei e trarei pra vós outros no dia de hoje. Eu me dediquei bastante pra encontrar só os piores problemas que um anime pode ter. E já garanto que o One Piece vai tentar gabaritar todos os problemas. Fillers. Os fillers são basicamente episódios que não são adaptações do material base, mas sim episódios que contam acontecimentos exclusivos criados pro anime. E já é um problema por si só porque a existência de um filler em um anime significa principalmente a ganância dos estúdios que se recusaram a pausar a exibição de uma série semanal, daquelas que são contínuas por muito tempo, e simplesmente implementaram um episódio que não faz nem questão de seguir a visão criativa do autor, criando problemas de ritmo e sequencialidade a um anime só pra encher linguiça. Dificilmente vai ter um filler que agregue significativamente a uma história para justificar o tanto de problemas que essa prática pode causar. E não é à toa que isso que eu considero sim um defeito está entrando em desuso na indústria atual. E o único anime arcaico o suficiente para ter fillers até pouco tempo atrás era One Piece, que fazia um monte de recapitulação assim direto. Esses episódios especiais não eram contabilizados, mas mesmo assim são compilados em sites oficiais de streaming. Mas não dá, o anime que melhor representa esse defeito não poderia ser outro além de Naruto, que tem a incrível marca de 40% de fillers. No clássico, que tem cerca de 200 episódios, são 90 fillers. No Shippuden, que tem 500, cerca de 200 episódios são fillers, totalizando cerca de 300 fillers para 720 episódios. Porém, Boruto Next Generation, com seu propósito de ser pior que sua antecessão em todos os sentidos possíveis, conseguiu ter a marca de 70% de fillers. Poder tirado da bunda. São aqueles poderes que são introduzidos na obra sem uma preparação convincente. É um problema muito comum em Battle Shonens, porque basicamente todos seguem a mesma fórmula do herói que usa sua nova habilidade no último segundo. Daí toca um flashback dele enquanto alguém explica que ele só conseguiu fazer aquilo depois de canalizar a sua energia durante o treinamento secreto que ele teve fora de tela, mas nesses casos ainda são aceitáveis. Mas existem personagens como Sasuke, por exemplo, que só sai summonando animais à torta e à direita, mesmo sem chakra, e junto com o Naruto à beira da morte recebe o selo e o chakra lá do sábio dos 6 caminhos. E sabe o Rinnegan? Ah, foda-se, toma o Rinnegan supremo. Do nada o Sasuke recebeu um caminhão pipa de chakra e a capacidade de usar as biju pra deixar o Suzano dele ainda mais tora. Sem contar que o Naruto aprendeu a voar, do nada, realizar milagres e ganhou umas bolas desintegradoras, porque sim, são os poderes tirados da bunda do Hagoromo. Temos também, claro, o Ichigo como um bom exemplo, já que perto da derrota ele tira sua carta da manga, revelando ser da mesma raça que seu adversário, que mesmo sendo um cachorro há 1000 anos, o Ichigo, descobrindo que é um cachorro e com 2 horinhas de treino nas costas, consegue ser um cachorro ainda melhor. E depois de salvar os mundos, ainda vai pra escola aprender a regra de 3. Tem o Luffy, obviamente, que morre e revela ter a fruta de uma entidade que não despertava desde o século perdido. Sukuna e a Era Heian estão fazendo escola, que já fica de exemplo aí também. Esse defeito é o suco do shonen de batalha, então eu fico até em dúvida de qual anime escolher pra representar. Eu vou deixar pra vocês aí nos comentários. Falta de mortes. Quem não gosta de uma boa morte em anime de ação tá assistindo errado, com todo respeito. Ver um personagem morrer depois de uma boa construção que leva a esse momento, e todas as consequências que isso gera depois dessa perda, é triste. Ainda mais quando o autor te faz gostar do personagem só pra matar ele em sequência. Mas existem animes que não ligam muito pra construção do personagem, e não querem lidar também com as consequências de perder aquele personagem. Então só trazem o personagem de volta e foda-se, do jeito mais anticlimático possível. E aqui, o One Piece é um adversário à altura. Vai ser em qualquer modalidade dos problemas, na verdade. Mas eu já expliquei a regrinha pra vocês. Em One Piece só morre personagem criado só pra morrer, ou que já morreu e o máximo que temos é o flashback dele morrendo. Porque o Oda tem medo de matar até figurante. É o cabra mais conservador quando o assunto é seus personagens. Só nesse contexto mesmo pra ele ser conservador. Mas Dragon Ball tem esse como provavelmente o seu maior problema, que é ser um anime de ação onde a vida do planeta e de seus protetores é posta em risco todo o tempo, porém isso não tem o menor peso, pois todos que acompanham já estão manjados que qualquer um que morrer é só reviver com as esferas do dragão, o deus ex machina mais inconveniente que o Akira criou. Isso porque ele não queria que Dragon Ball fosse uma obra que se estendesse tanto. Era pra ter acabado ali na primeira vez que as esferas foram coletadas, e o toucinho pervertido fez a boa. Eu quero muscuequelha! Com isso, não importa o quão dramática seja a construção pra uma morte, a gente sabe que daqui a 30 capítulos o bichinho vai estar de volta. Se não for no Shenlong da Terra, vai ser no Shenlong de
Namek. Temos o Vegeta, por exemplo, e seu lendário sacrifício. Tem que dar uma forçada pra se esquecer que já já ele vai voltar, pra você conseguir se emocionar. Pode ter toda a problemática que tiver, de ele vai pro inferno pra reencarnar e que não sei o que ele não pode ser revivido. Desculpa, mas era muito difícil botar fé nesse papo. E a obra se mostrou realmente não ser digna dessa fé, já que não bateu nem 50 capítulos e o Emadaio já cuspiu o Vegeta do além, tirando completamente o peso do sacrifício do Vegeta. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso e voltou mais orgulhoso do que nunca. Lutas ruins. Como puderam perceber, os maiores problemas estão presentes nos shounens. E o pior que um shounen pode fazer enquanto shounen de batalha é conseguir a proeza de ter só luta ruim. Convenhamos que o forte de One Piece não são as lutas. Isso só prova o quão genial Oda é, de fazer 1000 capítulos de um mangá de batalha, com a maioria das lutas sendo quase que totalmente esquecíveis. O que acontece em One Piece é que as lutas são ruins mesmo. Elas têm a coreografia mais genérica possível e tática é rara por aqui. As lutas de One Piece são mais memoráveis simbolicamente do que tecnicamente ali pelas trocas de golpes. Katakuri vs Luffy, por exemplo, que é a luta mais longa em One Piece, no período de serialização que dura 21 capítulos, e considerando também que a luta contra o Kaido demorou mais. Sim, mas foi contra diversos oponentes, e só pra bater de graça por ter entrado no meio do raciocínio, é uma luta broxante também, covarde em todos os sentidos possíveis. Mas Katakuri Luffy me faz ir à memória cenas como o Luffy se fazendo de forte pra não preocupar seu bando. Compreende? É uma luta memorável por cenas que não envolvem o combate, mas sim por aquelas que envolvem a honra do Katakuri, que se demonstra um guerreiro nobre, que se dedica por sua família, que tem sua honra manchada ao enfrentar um oponente respeitável. A luta em si é saraivada de soco, saraivada mais foda, chute mais foda, porradão, giga porradão, socaço do Minecraft, chute cagado. A luta já não é muito boa e o Oda vai lá e mete as bobices dele no meio, com o Luffy comendo um mote e correndo 100 metros pra eliminar a gordura do seu corpo. A coisa mais legal dessa luta é o Haki da Observação, não por ser uma habilidade legal por si só, mas sim pelo Katakuri ser tangível e manipular seu elemento pra se esquivar, já que não tem a menor graça quando um usuário de Logia faz isso, já que não tem mérito nenhum por eles serem intangíveis naturalmente. Daí o Katakuri vai e depois de dar porrada, esquiva do golpe do Luffy e prende ele, e faz umas rosquinhas flutuantes giratórias e você pensa, caralho mané, técnica nova, finalmente algo diferente. Ele vai girar essa massa aquecendo e então o açúcar na composição vai caramelizar. Não, simplesmente sai mais porrada das rosquinhas. E isso define bem as lutas de One Piece. E não à toa, não existem poderes com condições ou restrições realmente interessantes. Pra você ter noção, um dos poderes mais interessantes da obra é o do Bug, que faz ele se dividir em pedaços voadores com a única condição sendo que o pé dele esteja em contato com o chão. Você dificilmente vai achar um poder com uma condição mais legal que essa, porque não tem. O resto é tudo básico. O próprio Haki é um conceito super básico necessário de todo Battle Shonen. Ali da concentração da aura pra potencializar um ataque, a expansão pra intimidar ou demonstrar seu poder, e concentração pra melhorar os sentidos. O Oda só quis dar um nome diferente pra variar. Mas o fato é que o Oda não escreve tão bem cenas de luta quanto ele escreve cenas que desenvolvem um mundo ou um personagem. Pra você ter noção, a melhor cena de luta que eu vi em One Piece foi dos Chapéus de Palha contra o Oz, só por não ser uma porradaria cega onde quem bate mais e mais forte fica de pé no final. Problema que se amplificou com a chegada do Haki à obra. Aqui os Chapéus de Palha unem forças pra derrotar um mal maior, e tem toda uma estratégia que não é muito comentada antes de ser executada, que torna um pouquinho estranho, mas dá pra entender ali que houve uma comunicação off-screen, mesmo parecendo uma estratégia tirada lá do fundo de você sabe onde. Mas se tem poder tirado de lá, por que não tirar uma estratégia do mesmo local? É mais interessante pelo menos. A Robin faz uma escadinha ali pro Luffy subir no edifício com partes do seu corpo. O Brook leva ele porque ele disse anteriormente que estava cansado, guarda isso. A Nami faz chover, o Frank constrói um tubo ali ligado ao sistema de refrigeração do castelo, que é um conceito anteriormente estabelecido, onde o cadáver do Oz era armazenado. Então, mesmo que o Oda tenha feito isso com as bobice que nós gostamos, do Frank construindo rápido pra caralho, mas mesmo assim é legal, e o Frank congela a perna do Oz, mantendo ele imóvel, enquanto o Sanji chuta a corrente nele, acionando o mecanismo pra deixar ele ereto. Daí o Zoro corta o estômago dele pra disfarçar sua inutilidade, e o Luffy despenca exausto usando seu último ataque potencializado ali com a velocidade da queda, derrotando assim Oz. E é incrível, tem suspense, tem a reviravolta, o trabalho em equipe
equipe, a estratégia utilizando o cenário, utilizando partes da ilha que você ouve, que você vê durante o desenvolvimento do arco. E tu fica caralho, muito foda, mané. Mas o Oda joga tudo no lixo, fazendo o Moria roubar a sombra de geral, ficando mais forte que o Oz, conseguindo partir basicamente uma ilha no meio, o navio dele, com uma porrada. Daí o Oda vai lá, pega o Luffy exausto, que não tava clicando nem contra o Oz, e faz ele tirar poder da bunda. E faz ele começar a escaralhar o Moria na porrada, do nada. Por causa da merda daquele clichêzaço do herói ter que derrotar o vilão principal sozinho. E a construção ainda cai em cima do Moria, mano. O cara é desgraçado, ainda é azarado. Pra terminar de zaralhar com tudo, é ridículo. O próprio Oda se sabota. As poucas lutas que ele consegue fazer ser interessante, ele estraga. Não tem anime que exemplifique melhor lutas ruins que One Piece. Pega, sei lá, alerta de spoiler, Roger e Garp contra Shebeck. Que não é tão spoiler assim, né? Já que esse duelo, antes mesmo de ser mostrado, já tinha sido revelado o que aconteceu. Mas que é atualmente uma das lutas mais aguardadas para ter uma adaptação pro anime. E animado ali, pode ter uns movimentos exclusivos, umas coreografia inédita do anime, pra tornar legal, pode ter. Mas no mangá, ela não é uma luta legal. Mas sim tem cenas simbólicas e muito fodas, que não envolvem a porrada em si. Que é só porrada, golpe nomeado, que é porrada. Gente, esse tipo de vídeo é minha especialidade. O potencial para farmar. Então, se quiserem parte 2, eu já tô com uma lista extensa aqui de problemas pra continuar falando mal de One Piece, digo, de animes. Vixe, tem problema mais uns 2 vídeos se pá. Então deixem o like sem defeito e comentem aí se vocês quiserem uma parte 2. Valeu por assistirem, obrigado membros, Walter Gnômio, Douglas Páscoa, Otto Wilson, Aguiar, Vanastrea Não Chupaceios, Rimuru-san, Luan Desejo, Raitese, Frost, Fácilos, Cronos, Caio e Órgão em Música Limitada. Valeus e tchauz.